Olá, pessoal que está acompanhando o curso de Dimensionamento Pessoal de Enfermagem. Hoje estamos aqui para dar continuidade à aula onde estávamos resolvendo alguns questionários referente ao dimensionamento. Então, hoje nós trazemos para vocês uma situação bastante comum em unidades de pacientes crônicos. Vocês devem ter observado que na aula passada a gente resolveu alguns problemas e hoje nós vamos continuar resolvendo esses problemas, né? Então, observe o que essa enfermeira aí está pensando. Essa unidade de internação para paciente crônico acima de 60 anos e sem acompanhante, com a capacidade de 46 leitos, sendo 22 leitos para pacientes de cuidados intermediários e 24 leitos para pacientes de cuidados semi-intensivo, com 100% de ocupação. Deverá manter quantos profissionais de enfermagem? A carga horária semanal de trabalho é 44 horas. Então, observe que essa é uma situação de exceção, né? Pode observar que eu coloquei até em caixa alta para você identificar que aqui trata de pacientes crônicos, então acima de 60 anos e sem acompanhante. Essa informação é uma informação muito importante no momento em que você vai fazer o seu dimensionamento pessoal. Então, para isso, você tem que coletar os dados na sua unidade, quais são os pacientes que estão com esse perfil de atenção, de atendimento. Então, observe nesse questionário que paciente crônico, então aqui é um exemplo de paciente crônico, certo? E não só isso, ele está sem acompanhamento. Certo? Então, essas duas informações é importante para a gente poder falar sobre ela, né? Então, olha só, a capacidade de leitos aí é de 46 leitos. Então, o que é que isso significa? Significa que os 46 leitos estão ocupados porque ele falou que a sua taxa de ocupação era 100%. Então, com isso, ela está dizendo que 46 leitos, então aqui não vai precisar você identificar a porcentagem, porque é 100%. Então, 100% são os 46 leitos que estão realmente ocupados. Observe que com 100% de ocupação, entretanto, ele identificou a quantidade de paciente, o cuidado, né, a complexidade do paciente. Então, o que é que isso significa? Que 22 leitos, os pacientes são de cuidados intermediários. Cuidados intermediários. Entretanto, 24 são de cuidados, pacientes de cuidados semi-intensivos. Ok? E a carga horária semanal de trabalho dos profissionais aí é 44 horas, certo? Então, gente, a situação daí, como a gente tem observado, é igual a qualquer outro dimensionamento que você vai realizar. A fórmula é a mesma, né? A gente sempre gosta de aqui estar pontuando, porque você vai memorizando, de tanto a gente repetir, você termina memorizando essa expressão que é a principal, né? Então, se QP é igual a coeficiente marinho vezes total de horas de enfermagem, quanto será, né, esse número, esse resultado que você está aí buscando, né? Então, na realidade, aqui, pacientes, né, nós vamos fazer total de horas de enfermagem. Ora, se é intermediário, você já sabe aí que é 5,6 a hora de enfermagem e vai multiplicar pelos 22 mais 24 pacientes vezes 9,4, certo? Por que 9,4? Porque é semi-intensivo. Mas nós estamos aqui tratando de pacientes de cuidado, paciente crônico acima de 60 anos. Então, a resolução fala que paciente crônico com 60 anos, a gente tem que acrescer aqui 0,5 horas a mais do que um paciente que não é crônico e 60 anos, né? Então, como esse paciente entra nessa exceção, nós vamos aqui acrescentar, e então aqui ficaria 6,1 vezes 22,4
22 leitos, né, de pacientes, mais os 24 pacientes, vezes aqui também vai ser agregado 0,5, ficando 9,9. Então, quando você multiplicar esse por esse e esse por esse, aqui vai ter um quantitativo de totais de horas de enfermagem, depois você soma, você vai ter um quantitativo de horas de enfermagem, vai ser igual a 371,8, certo? Multiplicando pela jornada pela jornada de trabalho, você vai chegar, né, aquele coeficiente que eu mostrei a vocês, que é 7, sobre 44 vezes 1,15. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar aqui um quantitativo de profissional, vai ser igual a 67,9, ok? Ora, como a maioria dele trata de paciente com 24 semi-intensivo, então aqui 42% desses profissionais serão enfermeiros. E os demais serão técnicos ou auxiliares de enfermagem, né? Então, vai dar aí uma média de 29 enfermeiros, depois que a gente faz esse cálculo, e 39 técnicos de enfermagem, ok, gente? Então, isso aí é uma situação de pacientes crônicos sem acompanhante, é uma exceção que a resolução traz em que tem que ser agregado 0,5 na hora de enfermagem, e aí você continua fazendo o cálculo como outro cálculo qualquer. Então, o que isso aqui significa? Que quando você fizer a coleta de dados, é importante você saber se na sua unidade de atendimento, a sua unidade de internação, existe pacientes nessas condições. Se assim existir, você tem que contar quantos pacientes existem nessa condição. Aqui é como se todos esses 22 e esses 24 possuíssem essa situação. Então, por isso que foi realizado esse cálculo dessa forma. Ok? Então, vocês observam que isso é uma exceção que traz a resolução. Além disso, nós gostaríamos também de trazer outra situação que também causa uma diferenciação na resolução, né? Num berçário patológico, sem programas de mãe participante, com um total de 35 leitos distribuído pela classificação em 15 leitos de cuidados mínimos, 10 leitos para cuidados intermediários e 10 leitos de cuidados semi-intensivo. A carga horária é de 40 horas. Sabe-se ainda que a ocupação é de 50%. Qual a quantidade de profissionais por categoria? Essa é outra situação que vocês podem encontrar no cotidiano de vocês, que é a situação dos berçários, onde a resolução também traz uma exceção. Então, observa aqui que também deixou claro que é sem acompanhamento da mãe. Então, essa daqui, vocês observam que nessa questão, ele traz, além do berçário, sem exceção, ele diz que a ocupação é de 50%. Aí tem cuidados mínimos, cuidados intermediários e semi-intensivo. Nessa situação, diferentemente dessa daqui que foi acrescido 0,5 horas, nessa situação aí, diz lá o seguinte, que a classificação do paciente em até menos de 6 anos de idade, sem acompanhante, ele será classificado, no mínimo, como cuidados intermediários. Então, você, enfermeira do plantão e coordenadora de enfermagem, fez um estudo na sua unidade de saúde e você identificou que existe essa situação que a gente está descrevendo aqui. Então, qual é a sua conduta? Ora, identificou que existe paciente menor de 6 anos sem acompanhamento, significa que esse paciente ele não pode ser classificado como paciente de cuidados mínimos, e sim, ele vai ser classificado a partir de cuidados intermediários. Ok? Então, não tem cuidados mínimos para essa situação. Então, observem, paciente 15 leitos de cuidados mínimos. Então, ela está falando aí que 15 leitos são pacientes de cuidados mínimos. Por se tratar de pacientes de berçário,
nós sabemos que ele só vai poder ser classificado a partir de intermediário. Então, o que é que você vai fazer? Você vai passar esse daqui também para intermediário, porque é o mínimo que a gente pode fazer a classificação. Ok? Entendido? Então, observe, 15 cuidados mínimos, mas passando por intermediário, por ser um berçário, crianças menores de 6 anos sem acompanhamento. Observe que 10 leitos de cuidado intermediário. Então, aqui 10 leitos de cuidados também intermediários. E 10 leitos semi-intensivo, certo? Semi-intensivo. Só que o que é que acontece? Lembra-se que a taxa de ocupação aqui é de 50%, então significa que esses daqui vai dar 7,5. Essa outra situação vai ser 5. E essa outra situação de semi-intensivo será 5 em virtude da taxa de ocupação ser 50%. Então, gente, quando a gente está sem 5, você pode colocar 8 pacientes. Então, voltando aqui, a nossa situação seria paciente de cuidados intermediários. Qual a situação desse paciente? Foi 8 mais 5. No caso aqui ficou 13, né? 13 pacientes nessa situação. E semi-intensivo? Semi-intensivo ficou os 5 pacientes que a gente já tinha identificado pela taxa de ocupação. Então, a regra agora é tudo igual como outra qualquer. Então, você só vai identificar a exceção e aplicar a mesma fórmula, a de sempre. Vamos lá, novamente colocar aqui no quadro para você memorizar. Quantidade profissional é igual coeficiente marinho vezes total de hora de enfermagem. Nós estamos já temos memorizado a hora de enfermagem para cá, que seria 5,6, e a hora para cá, que seria 9,4. Então, fazendo a substituição, né, total de hora de enfermagem vai ser igual a 13 pacientes, porque trata-se de uma exceção, vezes 5,6, mais 5 pacientes semi-intensivo, vezes 9,4, que é a hora de enfermagem para essa complexidade de paciente. Então, depois de você fazer todo esse cálculo, você vai chegar aqui à conclusão que necessitaria de um total de hora de enfermagem de 119 horas,8. Ok? Substituindo aqui o coeficiente de Marinho, que vocês também conhecem a regra, seria 7 sobre quantas horas, qual é a carga horária aí? 40. Então, aqui seria 40 vezes 1,15, né? Aqui daria um total de 0,2012, né? Então, aqui é o coeficiente de Marinho. Ora, multiplicando esse número por esse número, fazendo aqui a multiplicação, substituindo aqui, ficaria aqui 0,2012 vezes 119,8. Então, aqui seria igual a 24 profissionais, ok? Aí, como lá perguntou por categoria, você já sabe, não fica, não dá nenhum problema, né, saber em que 24 você vai retirar aqui 33%, visto que a maior prevalência de paciente está na categoria, na classificação de paciente de cuidados intermediários. Então, como o QP foi igual a 24, 33%, você pode tirar de 33% a 37% aqui, mas a gente sempre usa esse número, mas vai depender muito também da situação da sua unidade, da instituição, e aí, se a gente for tirar 33% de 24, vai dar um total de 8 enfermeiros. E técnico e auxiliar vai ser
totalizar 16. Isso aqui para a gente realizar uma escala mensal, considerando férias, considerando o absenteísmo, mas dentro, esse absenteísmo que a gente está falando de férias, a gente considerou 15%, ok? Então, nessa situação que nós apresentamos aqui, a conclusão, o resultado, é exatamente o que nós demonstramos. Trata-se de outra exceção dentro da resolução, vocês observaram, que é outro caso de exceção. Vocês podem observar que, geralmente, os cálculos, eles são a mesma fórmula, que P é igual a coeficiente marinho vezes total de hora de enfermagem, e que você só tem que ficar atento às exceções que ocorrem no dia a dia, no cotidiano da instituição onde você trabalha. Então, o mais importante é você identificar quais são as exceções da sua instituição, né? Então, fiquem bem atentos a isso. A gente já mostrou para vocês, e aí estamos aqui com outra situação. Aqui eu já trago ela já demonstrada ali no slide. É importante vocês conferir o slide, que é o que essa enfermeira está pensando aí, o que é que ela está perguntando para vocês que estão aí em casa assistindo ou que estão aí do outro lado acompanhando essa nossa aula, né? Então, observa, após uma série de 90 classificações de paciente de uma unidade de internação, porque ela fala 90 classificações de paciente em uma unidade de internação? Porque aí ela está falando sobre a média que ela fez durante esse período de tempo. Então, após ela fazer 90 vezes a classificação de paciente, ela obteve as seguintes médias de paciente. Porque assim, a gente está aqui demonstrando para vocês as situações, alguns questionários, respondendo alguns probleminhas que nós trouxemos para vocês. Mas isso é média de paciente. Então, você vai precisar fazer essa coleta durante um certo período de tempo na sua instituição. Quanto maior o tempo de coletar essas informações, mais precisa vai ser o seu dimensionamento. Então, quanto maior essa coleta, maior a precisão, né, o perfil da sua clientela. Então, nesse caso aí que essa enfermeira está trazendo para a gente aqui discutir, ela diz o seguinte: após uma série de 90 classificações de paciente de uma unidade de internação, obtivemos as seguintes médias de paciente: paciente de cuidados mínimos, 9,4, paciente de cuidados intermediários, 6,8, paciente de cuidados semi-intensivo, 3,3 e paciente intensivo, 0,7. Por isso que está dando esses números aqui. Futuramente, com o passar das nossas aulas, vamos mostrar para vocês como fazer esse sistema de classificação mesmo no dia a dia aí, para você não ter nenhuma dúvida para realizar esse trabalho, certo? Então, é possível você aí do outro lado, quando for fazer essa coleta, você também encontrar números assim, né? Porque isso significa que é a média, ok? Mas futuramente a gente vai demonstrar para você passo a passo como realizar essa coleta. Então, olha só, essa enfermeira ela sabe que a jornada praticada na unidade é de 30 horas por semana e que 33% do total da equipe é composta por enfermeiro, certo? Então, ela pergunta, quantos são enfermeiros e técnicos e auxiliar de enfermagem para essa unidade? Vocês observem que ela falou novamente de 33% porque a prevalência maior de paciente está na categoria intermediário, ok? Então, olha só, nesse slide aqui, ó, a gente já trouxe o cálculozinho para vocês identificarem, né? Então, total de horas de enfermagem, vocês observam que 9,4 vezes 3,8, ela tirou 9,4 da média de paciente de cuidados mínimos. Vocês verem que nessa clínica aqui, nessa unidade de internação, ela tem paciente nas 4 complexidades. Então, a primeira é 3,8, é pacientes de cuidados mínimos. Registra esse número 3,8, memorize que isso vai ser muito utilizado por vocês quando estiver fazendo dimensionamento. E 6,8 pacientes intermediários ela multiplicou pela hora de enfermagem, que é respectivo dessa complexidade. 3,3 pacientes de cuidado semi-intensivo ela multiplicou pela hora de enfermagem, que é 9,4, e 0,7 paciente vezes 17,9, que é de pacientes de cuidado intensivos. Então, esses numerozinhos aqui
sobre horas de enfermagem sempre se repete, a não ser que o paciente seja crônico, com mais de 60 anos sem acompanhamento, aí vocês vão acrescer 0,5. Tem essa particularidade, né? Então, esse total aqui dá 117, pela soma aí, que quando multiplicou pelo coeficiente Marinho, que vocês já estão sabendo do cálculo do coeficiente Marinho, já sabe da fórmula, já memorizaram, a gente já repetiu bastante essa fórmula, então você vai chegar a um 31,48, né? Então você, retirando 33% de enfermeiro, vai dar um total de 10 enfermeiros, e retirando da quantidade de 67%, ora, se 33% é enfermeiro, 67% é os demais profissionais de enfermagem, então vai dar 21,09. Um detalhe que vocês têm que lembrar, nunca você arredonde os números já do início. Por exemplo, aqui deu 6,8, você arredondar para 7. Deu 3,3, você arredondar para 3, e ali 0,7 você arredondar para 1. E aí você fizer o cálculo, por quê? No início. Porque se você começar a arredondar no início, realmente o cálculo no fim já vai dar com as alterações, com os acréscimos que você fez quando você arredondou a numeração. Então a gente recomenda sempre que o profissional, que o enfermeiro não faça isso, que somente faça a aproximação do valor no final. Então aqui, quando chegou 10,3, então ele vai considerar 10. Então por que você vai considerar 10? Porque o número posterior à vírgula deu 3. Então, como é um número menor que 5, você vai considerar o número 10. Agora, se esse número tivesse dado 7, 8, 9, você ia aumentar para 11 enfermeiros. Então, evitem de já estar arredondando no início do cálculo, porque vai interferir no resultado final, podendo aumentar o número de profissionais ou até reduzir se você fizer arredondamentos para menor, né, no decorrer do seu cálculo. Então, evitem, façam apenas o arredondamento no final do cálculo, já com o resultado final, ok? Então, olha, pessoal, a gente também teve a preocupação de trazer aqui para vocês algumas questões que caem em concurso público. Por que isso? Porque é diferente o que a gente está discutindo aqui e o que se é exigido em concurso público. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que está estudando para fazer prova de concurso público. Então, geralmente, o que é que tem observado em concurso público? Que as questões relativas ao dimensionamento pessoal de enfermagem, elas não trazem os cálculos propriamente ditos. Ela traz mais as questões teóricas e as questões da resolução propriamente dita, que não seja o cálculo. Ela traz até números, mas não solicita o quantitativo de profissional. Vamos chamar assim, a gente não tem observado isso em prova de concurso. Observem, essa questão aqui foi uma questão de concurso, foi de uma secretaria, né, lá do Espírito Santo, foi em 2013, e foi da CESP à banca. Observe que, olha o que ela fala no seu enunciado. De acordo com a resolução COFEN 293, que fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento de pessoal do quadro de enfermagem nas unidades assistenciais das instituições de saúde e assemelhados, assinala a opção correta, ok? Então, vocês veem que é uma questão em que ela trata sobre a resolução 293. Aí, a letra A, ela fala, o quadro de profissionais de enfermagem na unidade de internação, composta por 60% ou mais de pessoas com idade superior a 50 anos, deve ser acrescido de 15% com índice de segurança técnico. Observe que ela trata aqui o quadro de profissional de enfermagem. Isso é também discutido na resolução. Só que o quadro de profissionais de enfermagem com idade superior a 50 anos deve ser acrescido de 10% de índice de segurança técnico. Então, além dos 15% que você vai ter, você vai agregar 10%, vai ficar 25%. E não 15% como ela traz. É um detalhe, não é, que ele aborda nessa questão. Então, a letra A estaria errada.
A letra B, para efeito do cálculo de horas de enfermagem por leito, nas 24 horas, a cláusula contratual quanto à carga horária deve ser desconsiderada, de forma alguma, né? A gente tem visto, debatido bastante aqui, que a questão da cláusula contratual você vai considerar para fazer o dimensionamento pessoal de enfermagem, principalmente aquela na fórmula do coeficiente Marinho, que a gente está lá, uma das variáveis é exatamente jornada semanal do trabalho. Então, o profissional contratado foi contratado por uma determinada hora. Então, você, como enfermeiro, tem que levar em consideração e não desconsiderar como está aqui esse questionamento. O quantitativo de horas de enfermagem estabelecido por leito nas 24 horas deverá ser acrescido de um índice de segurança técnico não inferior a 20%. A gente já discutiu bastante sobre isso. Você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando desde o início, sabe que no mínimo que você pode acrescer é 15%. Então, no mínimo, e não 20%, como traz aí, certo? Olha só, para berçário e unidade de internação em pediatria, caso não tenha acompanhante, a criança menor de 6 anos de idade e o recém-nascido deve ser classificado com necessidade de cuidados semi-intensivos, né? A gente viu agora há pouco na questão anterior, em que você tem que considerar no mínimo como cuidados intermediários. Então, a criança foi de cuidados mínimos, você desconsidera e classifica ele um nível acima. Foi isso que a resolução traz. Deve ser garantida a autonomia do enfermeiro nas unidades assistenciais para dimensionar e gerenciar o quadro de profissionais de enfermagem. Óbvio, o enfermeiro ele tem que ter essa autonomia para realizar esse dimensionamento. A gente já discutiu isso, principalmente no início desses módulos, no início desse módulo. Então, a resposta certa aqui seria a letra E. E vocês observem que essa questão aqui, ela traz informações da resolução, porém, ela não traz o cálculo propriamente dito. Geralmente, questões de concurso é nesse nível, né? Aqui a gente traz outra questão de concurso da Universidade Federal de Alfenas, é um concurso para enfermeiro na área hospitalar, foi agora em 2013, e ele traz aqui, segundo Fugulin, um enfermeiro na praxis tem enfrentar dificuldades para planejar, justificar a necessidade de adequar o quantitativo de recursos humanos da equipe de enfermagem, tanto para a melhoria da qualidade assistencial, como para atender às novas exigências apresentadas pelo grupo gestor das instituições de saúde, o que se refere a racionalizar os custos e aumentar a oferta de serviço. O conceito mais utilizado na literatura brasileira sobre dimensionamento pessoal foi proposto na década de 80, né, que o define como a etapa inicial do processo sistemático de provimentos de pessoal, cuja finalidade é previsão da quantidade de funcionários por categoria necessária para atender às necessidades de assistência de enfermagem da clientela. A resolução 293 fixa e estabelece os parâmetros de dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das instituições de saúde e assemelhados. Essa resolução não preconiza que o quantitativo de profissionais necessário para a prestação da assistência de enfermagem deverá ser acrescido de um índice de segurança técnico, 15% dos quais 8,33 estimam-se a cobertura de férias, 6,67 a cobertura de taxa de absenteísmo. A gente está aqui procurando a resposta que não é. Então, essa resposta a gente viu lá que o índice de segurança técnico ele é contemplado por a taxa de absenteísmo e a taxa de férias. Mas na frente a gente vai discutir um pouco mais sobre esse índice de segurança técnica e aí você vai ter mais confiança em responder essa questão, certo? Então, para efeito de cálculo, deve ser considerado como horas de enfermagem por leito nas 24 horas. 3,8 horas de enfermagem, cliente, na assistência mínima ou autocuidado, 5,6 na assistência intermediária, 11,4 horas para semi-intensiva e 17,9 para assistência de enfermagem intensiva. Essa questão aqui, ela está errada, equivocada, porque nós sabemos que não é 11,4. A gente já falou bastante sobre isso, né? Então, na assistência semi-intensiva é 9,4. Então aí a resposta errada seria a B, mas a gente vê outras situações aqui, né, onde ele fala da distribuição percentual por profissional de 33% a 37% de pacientes de cuidados mínimos e intermediários, além de outras porcentagens ele traz, e também ele diz que o paciente de alta dependência com
superior a 60 anos de idade sem acompanhante será acrescido de 0,5 horas de assistência. Assim, a gente vai discutir ainda algum questionamento sobre concurso público na próxima aula. Aguardo vocês lá, ok?